2 da manhã. O encerramento do sprint é logo ali, o café já esfriou faz umas 3 horas, sabe? Aham, o clássico cenário de desespero. Pois é, e aí, do nada, um erro crítico de integração simplesmente trava todo o ambiente de homologação. O pânico bate na equipe inteira. Nossa, quem nunca, né? Exato. E a correção manual exigiria, destrinchar uma documentação de 200 páginas de uma API legada. Ninguém quer fazer isso às 2 da manhã. Com certeza não. Mas aí um dos desenvolvedores abre a interface, digita um comentário ali em português mesmo, descrevendo o problema e pede para uma ferramenta de inteligência artificial gerar a integração. A tentação é muito grande. Muito. E em, 4 segundos, 40 linhas de código impecavelmente indentadas aparecem na tela. É lindo de ver. Parece mágica. O código compila de primeira, o commit é feito, todo mundo vai dormir feliz, né? Só que não. Só que não. Porque o que ninguém percebeu naquela madrugada é que a equipe acabou de importar uma vulnerabilidade de segurança gravíssima. E o pior, de um projeto de código aberto que está abandonado na internet há uns 5 anos. Nossa, sim. É um pesadelo silencioso. E essa é a nossa missão nesta análise aprofundada de hoje. O código gerado de forma automatizada virou, a espinha dorsal de inúmeros projetos no mercado. Exatamente, está em todo lugar. Mas até que ponto essa velocidade toda está mascarando uma bomba relógio na fundação dos nossos sistemas? Eu sou um grande fã da agilidade dessas ferramentas, confesso, mas a gente precisa cavar mais fundo. Essa urgência da madrugada que você descreveu é o cenário perfeito para entender o perigo. Porque, a gente está no meio de uma transição tectônica na engenharia de software, sabe? Aham. Conveniência de terceirizar a lógica bruta para um modelo estatístico é irresistível. A ferramenta vai lá e resolve o problema imediato do sprint. E o chefe fica feliz, né? O card muda para feito. Exato. Mas a armadilha está justamente em confundir a fluência sintática com a integridade arquitetural. Como assim? É que quando dezenas de linhas surgem magicamente na tela, a nossa tendência psicológica humana é assumir que aquilo passou por um processo lógico de raciocínio. A gente olha e pensa, uau, a IA pensou nisso. É verdade. O cérebro vê um código bem formatado, bonitinho, e já atribui autoridade. É quase um viés de automação, né? Com certeza. Um viés perigoso. A gente olha para aquilo e pensa, bom, se a IA escreveu com tanta confiança, deve estar certo. Só que, para sabermos se dá para depositar as chaves do castelo nessas ferramentas, a gente precisa abrir o capô e entender a mecânica da coisa. Ali dentro. Espera, não tem raciocínio. Nenhum. Ferramentas como o GitHub Copilot ou modelos como GPT-3 ou GPT-4, que são voltados para código, eles operam baseados puramente em aprendizado profundo. Tá, Deep Learning. Isso. A gente está falando de redes neurais gigantescas que simplesmente leram bilhões de linhas de código-fonte de repositórios públicos. GitHub, GitLab, essas coisas. Isso mesmo. Então, o que o modelo faz na hora de gerar o código para você não é sentar e planejar uma solução de arquitetura. Ele não está desenhando um fluxograma na cabeça. Não, de jeito nenhum. Ele está realizando um cálculo probabilístico monumental. Ele olha para os tokens, Os pedaços de palavras, né? Exato. Os pedaços de palavras, os símbolos, os parênteses que o desenvolvedor já digitou ali, e ele calcula matematicamente qual é o próximo token mais provável, e depois o próximo e o próximo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a forma como essa previsão estatística opera na prática é o que dita todas as limitações da ferramenta, certo? Perfeito. É exatamente isso. É como se fosse um sistema de autocompletar de celular, só que absurdamente complexo. Tipo, no celular, se a gente começa a digitar feliz aniver... Ele já sugere o sário. Isso, ele prevê sário porque essa é a sequência estatística mais comum no banco de dados gigantesco de mensagens de texto. Aham. A IA de código faz a mesmíssima coisa. Só que, em vez de mensagens de bom dia, ela está prevendo chamadas de banco de dados, laços de repetição, lógicas de roteamento complexas. É impressionante. E o que é fascinante aqui é que essa analogia do autocompletar que você trouxe revela o maior ponto cego da tecnologia. Qual seria? A janela de contexto. O limite de memória deles. Exatamente. A ferramenta está adivinhando a próxima peça do quebra-cabeça, olhando apenas para as peças imediatamente ao redor dela.
Modelos de linguagem possuem um limite de memória de curto prazo muito claro, a tal da janela de contexto. Então ele não sabe o que tem no arquivo do lado. Exato. A IA não consegue ler o repositório inteiro da empresa de uma vez só. Ela não entende que aquele pequeno bloco que ela está escrevendo agora vai receber dados de um microserviço lá na outra ponta que é instável. Ou que, sei lá, a regra de negócios número 42 da empresa proíbe estritamente a exposição daquele dado de cliente. E uma parede perfeita, mas ele está trabalhando olhando através de um tubo de papel higiênico. Caramba! Um tubo de papel higiênico. Ele assinta os tijolos maravilhosamente bem, com uma precisão cirúrgica, mas ele não consegue ver que aquela parede acabou de bloquear a única saída de emergência do prédio inteiro. Nossa, essa imagem do tubo de papel higiênico ilustra perfeitamente o problema da visão sistêmica. É muito bom. Pois é, a falta de contexto é brutal. E o mercado já percebeu isso, né? Tanto que a gente vê diferentes ferramentas tentando atacar essa falta de contexto de formas diferentes. Sim, várias abordagens. O Copilot bebe muito dessa fonte pública universal, assumindo que a vastidão da internet vai ter a resposta para tudo. Já uma ferramenta como o Tabnine, por exemplo, tenta focar no aprendizado local, né? Isso, o Tabnine tem essa pegada. Ele pode ser configurado direto no ambiente corporativo para treinar com o código interno da própria empresa. A promessa deles é que, em vez de adivinhar como o mundo escreve código, ele adivinhe como aquela equipe específica daquela empresa escreve. E o Tabnine resolve uma parte do problema de padronização, sem dúvida nenhuma. Ajuda bastante, imagino. Muito. Ao treinar nos repositórios internos, a ferramenta passa a sugerir as nomenclaturas de variáveis que a empresa já usa, os padrões de arquitetura internos e o principal... Segurança de dados. Isso. Evita vazar código proprietário para a nuvem pública e são pesadelos de segurança para bancos, instituições de saúde, seguradoras. Com certeza. Ninguém quer o algoritmo do banco rodando no servidor de uma IA de terceiros. Exato. E a gente também tem o Kite, que atua quase como um catálogo de atalhos em tempo real para padrões muito frequentes da linguagem. É mais focado. Mas independentemente da abordagem, seja na nuvem pública mastigando a internet inteira ou no servidor interno da empresa, o motor fundamental lá embaixo é exatamente o mesmo. A tal da previsão estatística baseada em padrões passados. Perfeitamente. E é aí que a gente entra em um terreno perigoso. Porque se o conhecimento do modelo vem de absorver padrões do passado, seja o histórico da internet inteira ou o histórico de anos da empresa, o que acontece com as falhas, os vícios e os bugs que já estão lá dentro? Eles vão junto no pacote. Pois é, a gente sabe muito bem que repositório de código não é um museu de peças intocáveis, né? É um canteiro de obras cheio de gambiarras. Nossa, muitas gambiarras. E o modelo de IA, ele não tem o menor senso crítico para separar o que é uma arquitetura genial de uma gambiarra feita às pressas na sexta-feira à tarde. Ele copia a gambiarra achando que é o padrão ouro. Ele engole tudo. Ao ingerir milhões de repositórios do GitHub, por exemplo, a IA inevitavelmente absorve práticas que já foram consideradas padrão no passado, mas que hoje são vulnerabilidades de segurança super conhecidas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ah, é? É porque eu vejo muita gente da comunidade de desenvolvimento defendendo exatamente o oposto disso que você está falando. Como assim? O argumento do pessoal é o seguinte: se o modelo foi treinado em dezenas de milhões de repositórios, lidos e revisados por inúmeros desenvolvedores ao redor do mundo inteiro, a tal da sabedoria das massas não deveria resolver o problema? Esse é um ponto que muita gente levanta mesmo. A lógica brutal da estatística não dita que o código bom, seguro e bem avaliado aparece com muito, mas muito mais frequência do que o código ruim. Entendo a premissa. Tipo, se todo mundo hoje em dia resolve um problema de segurança de uma forma moderna, o modelo não deveria naturalmente priorizar a rota mais segura? A armadilha julgante desse argumento da sabedoria das massas é ignorar a linha do tempo e a inércia da internet. A inércia? Sim. Frequência não significa qualidade contemporânea. Pense no seguinte: 10 anos atrás, uma certa biblioteca de criptografia ou um método de hash como o MD5 era usado aos montes em tutoriais. Nossa, o MD5 era o padrão absoluto, todo mundo usava. Exato. Milhões de repositórios antigos e abandonados no GitHub ainda contêm esse código. E eles estão lá,
públicos alimentando o modelo. Verdade. Só que hoje, a gente sabe que usar MD5 para guardar senhas é uma falha de segurança absurda, passível de invasão em questão de minutos, usando força bruta. Hoje em dia ninguém em sã consciência deveria usar isso para senha. Mas para o cálculo probabilístico da IA, que está lendo todo aquele lixo histórico, aquele padrão antigo e vulnerável aparece com uma frequência colossal nos dados de treinamento. Caramba! Então a IA vai lá, bem plena, e sugere o método MD5 com a maior naturalidade, porque matematicamente ele é uma resposta super popular no histórico geral. Super popular, a IA acha que está arrasando. E o pior é que o código vai compilar certinho, a aplicação vai rodar perfeitamente, o usuário final vai conseguir criar a conta dele na plataforma sem erro nenhum. Nenhuma luz vermelha acende na hora. Nenhuma. Mas por trás das cortinas, o banco de dados está armazenando essas senhas de forma praticamente visível para qualquer ataque mediano de hackers. Exatamente. E olha, não para por aí. Tem mais. Tem. Além de sugerir funções depreciadas ou bibliotecas com vulnerabilidades listadas em catálogos de segurança, existe o perigo silencioso das falhas de performance. A performance é um terror. A IA adora resolver problemas de manipulação de dados, criando laços de repetição aninhados, sabe? O famoso um loop dentro de outro loop. O terror do Big O Notation. Isso. Para testar na máquina local do desenvolvedor, ali com um banco de dados de teste de 100 linhas, o negócio funciona em milissegundos. Parece ótimo. Tudo voa no ambiente de desenvolvimento local, né? Sempre. Mas quando isso vai para um ambiente de produção, lidando com milhões de transações simultâneas de clientes de verdade, Aí a bomba explode. aquela mesma sugestão aparentemente inofensiva da IA cria um gargalo de processamento exponencial. É o suficiente para derrubar os servidores da empresa inteira numa Black Friday, por exemplo. E tudo porque a IA não entende a escala. Exato. Voltando à nossa janela de contexto e o tubo de papel higiênico, ela não vê o banco de dados real. Ela não sabe que aquela tabela tem 50 milhões de registros. É literalmente importar as falhas de milhares de desenvolvedores do passado direto para o seu ambiente de produção moderno. É uma roleta russa onde a bala é um bug de performance ou uma brecha de segurança sinistra. É uma roleta russa estatística. Diante desse quadro todo, que, convenhamos, parece um pesadelo logístico, a resposta inicial de muitos líderes técnicos mais conservadores é simplesmente proibir as ferramentas. Bloqueia o Copilot, proíbe o Tab9. O que também não é a solução. Pois é, sabemos que proibir velocidade num mercado competitivo é atirar no próprio pé. Você perde agilidade. A grande questão é como a gente institucionaliza a agilidade da IA, construindo processos robustos em volta dela. Esse é o ponto-chave da nossa área agora. Como que a gente blinda a aplicação de um código que digita super rápido, mas que não pensa. A mudança ela precisa ser estrutural nas empresas. O código gerado por essas ferramentas automatizadas deve perder completamente o status de solução pronta. Tem que parar de confiar cegamente. Ele tem que passar a ser tratado como texto não confiável. Ponto. O fluxo de desenvolvimento precisa incorporar uma tríade negociável de segurança. Uma tríade. Quais são os 3 pilares? Primeiro, uma análise estática de código extremamente rigorosa. Segundo, uma suíte de testes automatizados muito abrangente. E terceiro, uma cultura de revisão por pares que vai exigir muito mais do cérebro humano do que antes. Vamos detalhar essa primeira camada, então, a análise estática. Porque muita gente acha que a revisão visual, só bater o olho na tela já resolve o problema, mas os olhos humanos cansam, né? Cansam demais. 2 da manhã ninguém está prestando atenção. Análise estática é basicamente colocar um robô para vigiar o outro robô, certo? Uma ótima definição. A ferramenta varre o texto do código gerado pela IA antes mesmo do programa compilar ou rodar, cruzando o que foi escrito ali com bancos de dados globais de vulnerabilidades e regras de boas práticas. É o nosso primeiro grande filtro de segurança. Ferramentas de análise estática são configuradas para gritar e interromper a entrega do código se detectarem qualquer padrão perigoso. Tipo o quê? Por exemplo, se a IA tentou injetar dados do usuário diretamente em uma consulta de banco de dados sem tratar as aspas,
o que causaria um SQL injection clássico. O básico do básico que a IA pode errar. Sim, ou se a análise percebe que a IA importou aquela versão antiga do Log4j ou do OpenSSL que o mundo inteiro já sabe que tem brechas catastróficas. O mundo sabe, mas o modelo probabilístico achou que era uma boa ideia. Exato. A análise estática pega essas escorregadas estatísticas da IA que o desenvolvedor apressado, lá às 2 da manhã do nosso exemplo, simplesmente não viu passar. Entendi. E logo depois da análise estática entra a segunda barreira que você mencionou, os testes automatizados. Sim, essenciais. Porque o código pode ser tecnicamente seguro contra hackers, passar na análise, mas pode simplesmente quebrar a regra de negócio da empresa, né? Acontece o tempo todo. A IA não entende de negócios. Se a IA sugere uma alteração num cálculo de frete, por exemplo, olhando apenas para aquela janela de contexto minúscula de 10 linhas, ela pode acidentalmente zerar o frete para compras internacionais sem nem perceber. Perfeito. Ela arruma o cálculo local, mas quebra a lógica global. É o teste de regressão no pipeline que vai garantir que o carrinho de compras não desmorone de vez por causa de um autocompletar agressivo. Exatamente. Mas é a terceira camada que muda o jogo psicológico nas equipes de engenharia hoje em dia. O Code Review. O Code Review. A revisão humana por pares. O paradigma da nossa profissão está se invertendo de uma forma muito rápida. Como assim? O desenvolvedor sênior, que antes passava horas quebrando a cabeça para escrever a sintaxe perfeita de uma função do zero, agora gasta uma fração desse tempo lendo, interpretando e questionando o que a IA vomitou na tela. Vomitou é a palavra certa, porque vinha uma enxurrada de código. É uma transição clara do papel de criador para o papel de curador e auditor. E avaliar o código alheio, especialmente um código gerado por máquina, que foi escrito sem uma intenção clara de design por trás, é uma carga cognitiva imensa para o ser humano. Então, o que tudo isso significa? Isso nos leva a uma matemática um tanto desconfortável sobre a produtividade, né? Por quê? Pensa comigo. Se a equipe de engenharia está gastando muito mais tempo configurando pipelines super complexos de análise estática, mantendo essas suítes de testes cada vez maiores e fazendo reuniões de revisão onde os desenvolvedores sêniores precisam dissecar linha por linha o comportamento da IA, Tô acompanhando o raciocínio. a gente não está apenas transferindo o tempo que era gasto escrevendo o código lá atrás para o tempo gasto vigiando a ferramenta agora. O tão celebrado ganho de velocidade lá no início do sprint não acaba sendo totalmente engolido pelo custo de garantir a qualidade no final do processo? Se conectarmos isso ao cenário geral, eu diria que o ganho não é anulado, mas a natureza do nosso trabalho se transforma, entende? Deixa de ser um trabalho braçal e passa a ser muito mais estratégico. Estratégico em que sentido? Remover aquele atrito inicial de digitar sintaxes repetitivas, de ficar procurando em documentação como fecha um laço, libera a mente do engenheiro para pensar na arquitetura. Focar no que importa. Isso, pensar em segurança, na resiliência do sistema como um todo. O tempo gasto na revisão é, na verdade, um investimento na fundação e na estrutura do software. Faz sentido. O gargalo real do desenvolvimento de software nunca foi a velocidade de digitação de um ser humano no teclado. Sempre foi o tempo de resolução de problemas lógicos complexos. É verdade. Ninguém mede a produtividade de um sênior por toques por minuto. Exato. A IA resolve a digitação. Ela digita rápido. O ser humano ainda é a única barreira de contenção real contra a complexidade arquitetural e as vulnerabilidades sistêmicas. É uma ótima forma de colocar. A gente deixa de ser estivadores carregando caixas de código o dia inteiro nas costas e passamos a ser os arquitetos do porto, inspecionando o que os guindastes automatizados estão trazendo para dentro. Adorei a analogia, é bem por aí. E, pensando nessa necessidade intensa de revisão e inspeção que a tecnologia atual exige, é inevitável a gente olhar para o horizonte. O futuro da ferramenta. Se a IA comete erros hoje baseada no passado da internet, os laboratórios de pesquisa já estão buscando maneiras de fazer com que a própria máquina corrija seus desvios, não é? A tal da promessa do aprendizado contínuo. Exatamente. O campo de pesquisa focado no alinhamento de modelos, como o uso de aprendizado por reforço a partir de feedback humano, está tentando resolver isso direto na base matemática do modelo. O famoso RLAF.
Esse mesmo. A ideia no futuro não é apenas ter uma IA passiva que sugere um trecho de código, mas um sistema dinâmico que interage com o pipeline inteiro. Como isso funcionaria na prática? Imagine que o desenvolvedor gerou um código com o Copilot, aí a análise estática detectou aquela vulnerabilidade de injeção de dados que a gente falou. Tá. O desenvolvedor, ao ver o alerta, rejeita a sugestão da IA e corrige o código manualmente lá no pull request no momento da revisão. Ele ensina a ferramenta, basicamente. Exato. A grande fronteira agora é fazer com que a IA absorva essa correção em tempo real. Funciona quase como a dinâmica de receber um desenvolvedor júnior muito produtivo na equipe, né? Perfeito, um júnior muito rápido, mas inexperiente. Nos primeiros dias, ele manda para revisão um monte de código fora do padrão da empresa, comete uns deslizes, mas com o tempo ele começa a internalizar os apontamentos das intermináveis sessões de revisão. Ele aprende com os erros. Em vez de continuar sugerindo bibliotecas abandonadas mês após mês, a IA ajusta seus pesos matemáticos locais e meio que aprende. Opa, a regra interna dessa equipe agora é usar essa outra abordagem de criptografia atualizada. Um verdadeiro ciclo de autorrevisão. E a visão de futuro, o que os pesquisadores querem, é que a IA converse com o próprio compilador e com análise estática nos bastidores. Tudo isso antes de sequer mostrar qualquer coisa na tela do desenvolvedor. Ah, entendi. Ela faria um teste prévio. Isso. Ela zera a solução, submete aos testes em questão de milissegundos, percebe que falhou em um requisito de performance lá do loop aninhado, reescreve a lógica internamente e só entrega para o ser humano o código limpo que já foi validado. Nossa, isso seria o paraíso. Mas imagino que esse grau de autonomia profunda esbarra em uns limites de responsabilidade corporativa bem sérios, né? Ah, esbarra. E como esbarra? Responsabilidade e também conformidade legal. Porque grandes empresas, bancos, multinacionais operam com um compliance extremamente rígido. Rigoroso ao extremo. Um erro custa milhões. Se a IA, para resolver um problema complexo rapidamente de madrugada, faz um copiar e colar criativo de um algoritmo super específico protegido por licenças restritas de terceiros, ou patentes proprietárias que ela viu lá nos dados de treinamento massivos, O que acontece direto, diga-se de passagem, o passivo jurídico para a empresa que adotou aquele código às cegas é gigantesco. A automação gera o risco de infração de propriedade intelectual em escala industrial. isso levanta uma questão importante, que é a impossibilidade absoluta de terceirizar a responsabilidade final. Não dá para colocar a culpa no robô na frente do juiz. Não dá. Se o modelo engole dados protegidos da internet e os cospe na fundação do sistema central de um banco, ou se uma IA autorrevisada, por mais avançada que seja, ainda assim deixa passar uma brecha de segurança crítica que resulta em vazamento de dados de clientes? O pesadelo do vaza-jato de dados. Pois é, o judiciário, as agências reguladoras, a lei de proteção de dados e os clientes não vão processar o modelo estatístico ou o algoritmo. Vai sobrar para quem está assinando. A assinatura técnica, a prestação de contas pelo compliance legal e pela segurança arquitetural será perpetualmente dos diretores de engenharia, dos CTOs e das equipes humanas que decidiram dar o enter e colocar aquele código em produção. Faz todo sentido. A máquina pode até otimizar todas as etapas da construção civil, fazer a mistura do cimento mais rápido, mas o carimbo de habitabilidade do prédio, quem assina a planta é um engenheiro responsável com o registro dele na reta. Exatamente isso. A responsabilidade não muda de mãos. E isso cristaliza muito bem a resposta central de toda essa exploração que fizemos hoje aqui. Ao dissecar esses mecanismos probabilísticos dessas ferramentas gigantescas, entender a falácia da sabedoria das massas na qualidade técnica da internet, Os perigos do passado. E colocar sobre os holofotes a obrigatoriedade da análise humana, que precisa estar amparada por automação de testes, o veredito da nossa conversa ganha contornos muito realistas. É tirar a venda da empolgação, né? Exato. Ferramentas de geração de código são alavancas de produtividade brilhantes. Elas são, sem dúvida, indispensáveis para qualquer equipe moderna que quer competir no mercado hoje. Sim, não tem como fugir delas. Mas o nome comercial que a maioria dessas soluções usa já diz absolutamente tudo sobre a verdadeira função delas. Elas são excelentes copilotos. O nome é perfeito.
A navegação da rota é otimizada, o esforço mecânico dos comandos repetitivos é aliviado. O trabalho chato fica com a máquina. Mas a compreensão do estado da aeronave como um todo, as decisões críticas durante uma tempestade, de requisitos arquiteturais e a responsabilidade de pousar o sistema em segurança no ambiente de produção pertencem, de forma exclusiva, ao discernimento do julgamento humano. É isso. A IA sugere o mapa, mas não decide o destino. Nem a hora de frear. Com certeza. Agora, antes da gente fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar aqui uma reflexão final para quem está nos acompanhando. É uma coisa que a gente não abordou diretamente, mas que surge como um eco inevitável de tudo que a gente conversou aqui. Manda. Nós estabelecemos de forma bem clara que a IA atual aprende suas táticas estatísticas engolindo bilhões de linhas de código que foram escritas por seres humanos durante décadas. Sim, é o reflexo da nossa história. Ela é um espelho gigantesco dos nossos acertos históricos, mas também dos nossos maiores vícios. Mas a partir de agora, a adoção dessas ferramentas está simplesmente explodindo exponencialmente. Todo mundo está usando. Uma parcela imensa de todo o novo código sendo publicado em repositórios da internet neste exato segundo foi parcial ou totalmente gerado por outra IA. É uma bola de neve. O que acontece com os modelos da próxima década, quando a base de treinamento deixar de ser a criatividade humana imperfeita e passar a ser majoritariamente um oceano de código sintético que foi gerado por versões anteriores da própria inteligência artificial? Essa é a pergunta de $1 milhão. Será que a gente está caminhando para um colapso do modelo, onde o sistema cria um ciclo de feedback fechado, repetindo exaustivamente os próprios vícios estatísticos e matando a capacidade da gente inventar soluções de engenharia que sejam verdadeiramente inéditas? Olha, o impacto dessa retroalimentação sintética na evolução da própria ciência da computação é um enigma matemático e arquitetural que, honestamente, só o tempo vai responder para a gente. Uma provocação excelente para debater nos corredores virtuais das empresas, enquanto a automação aos poucos vai assumindo o teclado. Foi um enorme prazer destrinchar o motor técnico dessas inovações com você hoje, fugindo daquelas promessas superficiais de marketing e entendendo onde os riscos reais se escondem na fundação dos nossos sistemas. O prazer foi meu. Sempre muito bom abrir essa caixa preta. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise aprofundada.